Graças a Deus, igreja, nós temos que ser gratos ao Senhor, porque por nós mesmos jamais nós seríamos resgatados, jamais nós teríamos condição de pagar o preço que foi cobrado. Aleluia! Graças a Deus. Quando eu ouvi esse louvor, igreja, quando eu fui para Jesus, que eu ouvi esse louvor, eu cantava ele todas as vezes que eu tinha oportunidade. Por quê? Porque o Senhor, Ele me resgatou de uma forma que jamais haveria salvação. Aleluia! Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Aleluia! Queridos, eu já ministrei uma parte desse capítulo, mas eu estava em oração e foi essa palavra que o Senhor mandou que eu trouxesse. Hoje o Senhor, Ele quer nos repreender, hoje Ele quer sacudir a igreja, hoje Ele quer nos exortar, mas hoje Ele quer nos salvar e Ele diz que nessa igreja haverá cura, haverá salvação e é através da palavra do Senhor. Aleluia! Efésios capítulo 5, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 4. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 1 do capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Versículo de número 4. Aleluia, Jesus. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes, que não são apropriadas, mas em vez disso, ações de graça. Aleluia. Amém, igreja? Pode sentar em nome de Jesus. Queridos, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, nós já sabemos que ele estava preso. O corpo físico dele estava preso, mas a mente dele estava livre. Nós precisamos já entender o seguinte: nós podemos estar presos em qualquer situação, nós podemos estar passando por qualquer dificuldade, nosso corpo físico, mas a nossa mente, ela é livre no Senhor Jesus. Porque o sacrifício da cruz garante a nossa liberdade em Cristo Jesus. Nós somos livres. Ah, pastor, eu estou passando por luta. Você é livre. Pastor, eu estou passando por dificuldade. Você é livre. Pastor, eu estou passando por enfermidade. Você é livre. Pastor, eu estou no leito de hospital. Você é livre no nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, um parente meu veio a óbito, faleceu, morreu em Cristo, é livre para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele nos libertou, Jesus, Ele nos libertou. Então, situações podem prender o nosso corpo físico, mas não podem nos parar. Nada pode limitar um servo de Deus. Amém, igreja? Glória seja dada ao Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele é muito claro em tudo aquilo que ele ensina. Ele é muito claro em tudo aquilo que ele escreve. Por quê? Nós percebemos que não é dele. Não parte dele, parte do Espírito Santo de Deus. Ele é um instrumento. E tudo aquilo que é falado pelo Espírito Santo de Deus causa cura, causa libertação, causa restauração. Tudo aquilo que você ouve, que provém da parte de Deus, todo vaso, todo instrumento, todo servo de Deus, toda serva de Deus, quando aproxima de você e pronuncia palavras na sua vida, tem que ser palavras de cura, tem que ser palavras de libertação, porque provém da parte de Deus. É correção, mas é com amor, para que seja livre a alma. Amém? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele começa no primeiro versículo dizendo: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ele está dizendo para nós: vocês precisam imitar a postura de Deus. Mas como que eu vou imitar Deus? Imitando Cristo. Porque Cristo é Deus encarnado no meio de nós. Então, nós precisamos imitar a Cristo. E aí ele diz: eu vou explicar para vocês agora algumas coisas que vocês não podem fazer sendo imitadores de Cristo. E aí ele começa o versículo com a palavra não. A palavra não significa advérbio de negação. Na Bíblia, igreja, toda vez que você vê escrito não, significa uma advertência. Significa que fere princípios bíblicos. Significa que Deus está dizendo para você: proibido, não faça. Aonde tiver uma palavra não, Deus está dizendo: não pode, é proibido. Não entristeceis o Espírito Santo. Não pequeis, não mateis, não mentis.
Ele está dizendo tudo aquilo que nós não devemos fazer. E o apóstolo Paulo começa esse versículo dessa forma: não haja obscenidade. Haja é o verbo haver. Que não tenha no meio de nós obscenidade. E aí a gente precisa entender o que significa essa obscenidade. A palavra obscenidade significa indecente, imoral, impróprio, que não serve, coisas que ferem princípios morais, éticos, sociais, bíblicos. E aí ele diz: impureza no falar, nas palavras, nas atitudes, comportamentos, pensamentos e conversas. Ele está dizendo isso para nós. Ele está falando, olha, que não haja no meio de vocês obscenidade, que não haja no meio de vocês palavras indecentes, comportamentos indecentes, atitudes indecentes, imagens indecentes, pensamentos indecentes, para que vocês sejam imitadores de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Vamos desmiuçar essa palavra. Vamos ver a fundo. Vamos pesquisar o que o apóstolo Paulo está dizendo sobre essas palavras de obscenidade. Ele está dizendo, ele está pregando contra a fofoca. Ei, Jesus! Ele está pregando contra a fofoca, contra contendas, contra picuinhas, contra falso testemunho. Vamos parar aqui um pouquinho? O que é o falso testemunho? Porque Jesus, eu estava escrevendo essa palavra e Jesus falou para mim, eu quero que seja tudo muito claro, porque eu estou dando muitas oportunidades para a minha igreja, mas eu quero que a minha igreja evolua. Quantas vezes já foi ministrado aqui no altar dessa igreja sobre contendas, discórdia, picuinha, mentiras, fofoquinhas, quantas vezes? Chega a estar cansativo, mas o Espírito Santo de Deus, ele diz, fala 1, 2, 10 vezes, quanto for necessário até que haja mudança. Mas chegará um momento do juízo em que não haverá mais tempo para correção, em que não haverá mais oportunidade para que esse caráter ou essa personalidade seja mudada. Então ele está dizendo, igreja, apóstolo Paulo falando para Éfeso, e aí eu vou trazer para mim. E se alguém tiver comigo, diga, comigo também. Sabe por quê, igreja? A gente tem a mania de dizer assim, essa palavra era para a irmã fulana, essa palavra é para fulano, essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Ah, a pastora estava lá no altar e estava jogando indireta. Não, estou jogando direta mesmo, é para você. Não é indireta, é flecha de Deus mesmo, direitinha no seu coração. Para quê? Para que haja mudança. O Espírito Santo de Deus, ele está falando com todos nós. Ele está falando com a sua igreja. Ele diz, do jeito que está, não sobe. Nós estamos no princípio das dores. Nós estamos no momento em que Cristo está voltando. E o alerta do Senhor para nós é, mude seu comportamento se você quiser ir para a glória comigo. Agora cabe a cada um de nós. Então, o que é falso testemunho? Falar do outro. Falar algo que não condiz com a verdade. É assim, ó. Eu acho que a irmã fulana isso. Eu penso isso é um falso testemunho. Você não sabe, você está levantando uma hipótese vinda da sua cabeça, da sua mente. Às vezes você vê uma pessoa gorda e você fala, está grávida. Você vê uma pessoa magra e fala, deve estar doente. Isso é um falso testemunho. E nós fazemos isso. Eu estou falando com o ser humano. Porque Jesus falou para mim, eu vou balançar a minha igreja hoje. Nós fazemos isso. A gente tem a mania de olhar as pessoas e levantar um falso testemunho contra aquela pessoa. E Jesus está vendo o que nós estamos falando. E nós falamos, nós não só pensamos, nós falamos. A gente tem aquela amiga que a gente comenta, você viu? Tem amigas que elas são tão coladinhas que uma já olha, a outra já percebeu o que é. Você viu? Vi. Pronto, pecou as duas. E Jesus falando isso aqui para nós. Palavras de duplo sentido. Quem aqui já viu crente com palavra de duplo sentido?
crente, eu estou falando de crente. O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Éfeso. E Jesus mandou trazer para essa igreja. Para nós, para mim e para cada um dos irmãos que estão aqui e para quem está em casa assistindo. Palavras de duplo sentido. Às vezes, eu estou aqui ministrando e falo algo e um dá aquela olhadinha para o outro. Acontece isso muito com aluno de quinta série. A gente fala, a quinta série não saiu dessa pessoa. Palavrinhas de duplo sentido. Jesus está falando, crente, eu não coloquei língua e lábios em você para isso. Os seus lábios não foram feitos para isso. Palavras de malícia. Já viu aquele crente malicioso? Vocês conhecem algum? Talvez até no espelho, né? Louvado seja Deus. Piadinhas imorais. Crente com palavreado de piadinhas imorais. Nós temos muitos. Eu já vi muitos. Com deboche. Sabe o que é um crente debochado? Que ri de todo mundo, que acha engraçado qualquer desgraça na vida alheia. Crente debochado, crente com piadinha, crente que fala as coisas. Não é gente que pensa, não. É gente que ri. Acontece algo na vida de alguém, dá aquelas risadinhas, cutuca, comenta com o outro, ri, gosta de ver o mar pegar fogo. Jesus está falando conosco. Não é só comigo não, igreja. Bullying dentro da igreja. Jesus está falando, eu não fiz os seus lábios para isso. Tem gente que critica irmão dentro da igreja. A roupa do irmão, o cabelo do irmão, o sapato do irmão, o corpo do irmão, a fala do irmão. O irmão ministra uma palavra aqui em cima, pronuncia uma palavra errada, tem deboche, tem bullying, tem piadinha. Não escutei nenhum glória a Deus. Jesus está corrigindo, né? Isso é para nós, igreja. É para nós. É glória a Deus, Jesus. Obrigado, porque eu ri de alguém, porque eu debochei de um crente, porque eu cometi bullying, que alguém falou alguma coisa errada, porque alguém errou, porque alguém desafinou, porque alguém falou uma palavra errada no altar do Senhor, Jesus. E o Senhor está nos corrigindo nessa noite. Eu recebi essa palavra, igreja, porque eu já ri. Já ri. Ainda bem que foi só eu. Glória a Deus por isso. Eu recebo essa correção. Palavras torpes. Sabe o que é a palavra torpe? O pastor Del já pregou um monte aqui na igreja, várias vezes. Palavras sujas, ilícitas. Palavras que causam ofensas, palavras que doem, palavras que machucam. O Espírito Santo de Deus falando conosco. Sabe o que é isso? Mãe que fala palavras negativas contra filhos. Filhos que falam palavras negativas contra os pais. Às vezes a mãe vai chamar a atenção. Marido que fala palavra ofensiva para a esposa. Esposa que fala palavra ofensiva para o marido. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja de Éfeso. Ele está dizendo, da vossa boca não pode sair isso. Não pode sair. E aí nós lembramos o quê? De Tiago, capítulo 3, que tem um capítulo inteirinho falando sobre a língua. Só que aqui nós não estamos falando da língua, nós estamos falando da boca, nós estamos falando das palavras. Porque da língua, o apóstolo Tiago está dizendo lá. E aí a gente faz aquela oração, né, para Jesus. Ai, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Mas, Senhor, perdoa que eu também tenho ofendido. Perdoa que eu também tenho falado. Perdoa porque eu também tenho proferido palavras que não devia sair dos meus lábios. Jesus, o Senhor está com um chicote aqui nessa noite, igreja. E ele falou, hoje eu coloco essa igreja no prumo. E não é somente aquilo que eu falo, mas é como eu falo. Sabe o que o apóstolo Paulo diz e o Senhor Jesus traz para nós? O peso da palavra que, sai da minha boca. A emoção que eu lanço essa palavra.
o tom de voz que eu lanço, a altura que eu lanço, a forma, o ódio que eu ponho nessa palavra quando eu falo. É isso que ele está dizendo. Sabe por quê? Porque nós estamos transbordando o que está dentro do nosso coração. Você está lançando palavras negativas para fora. E aí, a altura, a emoção, a entonação de voz. E aí Jesus falando comigo. Para eu avisar para você que faz isso. Ou para mim, palavras ferem. Sabia que palavra fere? Palavra fere a alma. Porque ela é carregada do peso da pronúncia. Palavra, ela destrói caráter. Destrói. Palavra, ela destrói sonhos. Quando alguém fala para você, eu sonho em ser isso. Você vai chegar lá nunca. Você é incapaz, você não consegue. Você está destruindo sonhos de alguém. Você pode estar destruindo vidas de alguém. Você pode estar sendo um instrumento do diabo, lançando palavras negativas sobre a vida de alguém. Nós precisamos perceber isso. Jesus está falando conosco. Aleluia! Você pode destruir uma vida. Sabia que tem gente que já tirou a própria vida por causa de palavras negativas lançadas sobre elas? Bullying pode provocar ansiedade, pode provocar depressão, pode provocar morte. E Jesus vai cobrar de nós. Essas palavras. Mães, você tem autoridade sobre a vida do seu filho. Mães não podem falar palavras negativas em cima dos filhos. Sabe por quê? Deus não pega essa palavra, o diabo pega. Só que você vai pagar o preço por isso. Filho, você não pode excomungar seu pai, sua mãe, com palavras negativas. Porque o Senhor está vendo tudo que sai das nossas bocas. Isso é muito sério, igreja. O pai e a mãe, ele tem a bênção. A Bíblia diz que Jacó foi abençoar os filhos. Lembra quando os pais estavam ficando mais velhos, eles iam passar a bênção para os filhos, eles chamavam os filhos e abençoavam os filhos. É isso que o Senhor espera de nós. Foi isso que Jesus ensinou. Já pensou se Deus fosse nos amaldiçoar? Porque Ele é pai? Às vezes o menino está custoso, eu escuto mães falando, esse menino vai dar nada, esse menino não presta. Sabe o que você tem que falar? É uma bênção do Senhor, vai prosperar, vai vencer, vai passar no concurso, vai ser bênção, vai ser servo do Senhor, vai servir na casa do Senhor. É isso que nós fazemos. A gente não fica profetizando coisa negativa na vida dos filhos, não. Sabe por quê? Você está profetizando negativo na vida do seu filho hoje, amanhã é você que está pagando o preço. Porque se você falar para um adolescente não vai dar nada, amanhã é você que está lá no presídio com ele. Então você vai declarar a bênção sobre a vida do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua família, da sua descendência. Por mais custoso que seja, mãe que tem filho desviado da presença, é um desviado, é nada. Está longe da presença, mas já está voltando, porque Jesus vai resgatar. É um servo de Deus, é do altar do Senhor. Vocês não me vê falando coisas negativas sobre meu filho, sobre o filho de ninguém. Sabe por quê? Palavra tem poder, palavra tem peso. Eu profetizo bênção na vida do meu filho todos os dias. Ele vai fazer prova e eu falo, meu filho, vai tirar 10 no nome de Jesus. Meu filho, você vai passar. Vou te levar nesse campeonato, meu filho. Ele fala, mãe, não sei se eu consigo. Eu falo, vai conseguir no nome de Jesus. Isso não é positividade tóxica, não. Sabe o que é isso? É autoridade de bênção. Estou declarando bênção sobre a vida do meu filho. Meu filho, você vai e volta no nome de Jesus. Meu filho vai ser abençoado no nome de Jesus. E ele sabe disso. Ele sabe disso. Às vezes a gente está com o coração miudinho assim, e falando, Senhor, eu acredito no Senhor porque Ele é seu. Eu acredito porque não é meu. O Senhor é quem abençoa, quem prospera.
Mães, nós vamos declarar a bênção sobre a vida dos nossos filhos. Vai passar no concurso. Vai ser servo e serva do Senhor. É abençoado no nome de Jesus. É Deus que dirige os passos dos nossos filhos. Nós precisamos fazer isso, que nós queremos bênção do Senhor. No nome de Jesus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavras negativas, igreja, palavras de derrota, de maldição, palavra contrária, praga, misericórdia. Sabia que tem crente que adora a Deus dentro da igreja? Mas dentro de casa profetiza maldição? Sabia disso? Já vi com os meus olhos. Louvado seja Deus, glória seja dada a Deus. Chega em casa, só palavras de derrota e maldição. Que o Senhor te repreenda. Em nome de Jesus. Que o Senhor te repreenda. Em nome de Jesus, dentro da sua casa. Que isso não aconteça. Por quê? Porque traz destruição dentro do lar. Mulher que reclama demais, homem que reclama demais. Deus não está nesse negócio não, igreja. Ele repudia isso. Mulher reclama do marido o tempo todo. Esse marido é isso, esse marido é não sei o que, não é nada. Esse marido é uma bênção. Esse marido é um ungido do Senhor. Esse marido é abençoado do Senhor. Nós temos que proferir palavras de bênção sobre a vida dos nossos esposos. Esse homem é complicado, não é nada. Esse homem é um servo de Deus. Esse homem é um vaso de Deus. Esse homem é viciado, não é nada. Ele é resgatado do Senhor, ele é instrumento do Senhor. Eu creio na conversão, eu creio no poder do Espírito Santo de Deus sobre vidas, mas nós precisamos declarar a bênção sobre a vida das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, é isso que Deus está falando para nós. Eu não fiz seus lábios para você proferir palavras de derrota e de maldição, não. Você não foi feito para isso, não. Isso aí deixa por conta de Satanás. Seja instrumento de Deus. E nós gostamos de ferir, né, igreja? A gente gosta. Gosta. Sabe por que você gosta de ferir? Quando começa a discutir com alguém, a gente quer falar mais. E se a gente perceber que está ferindo a pessoa, a gente quer falar mais alto ainda, porque a palavra final tem que ser a nossa, nós temos que ficar por cima. Não é assim quando a gente começa a discutir? A gente quer ficar por cima, né? Aí se a pessoa começar a chorar e você vê que machucou, aí que você vai para cima mesmo. Sabe por quê? Parece que a gente gosta disso. E Jesus dizendo para nós, não te fiz para isso. Não te fiz para diminuir o seu irmão. Não te fiz para magoar. Não te fiz para criticar. Não te fiz para atingir. Porque qual que é o propósito dessa discussão e querer ficar por cima? Ofender. Sair por cima. Ganhei na discussão. Prefiro ter paz do que razão. Mas eu estou certo. Deus está perguntando quem está certo e quem está errado. Ele está dizendo para nós, promova a paz. Não é ser bobo, não. Não é ser bobo, não. É não dar espaço para o diabo. É ter sabedoria no falar. É ter sabedoria no pronunciar. É usar os lábios da forma que Deus mandou que a gente fizesse, igreja. É só isso. Porque aquela palavra que foi lançada, ela não volta mais. Você falou ela já foi. Se ela tiver que ferir o coração, ela já feriu. Como é que você vai consertar aquilo que você já falou? Pior de tudo, se o Espírito Santo de Deus não pegar ela e levar para Deus, o diabo pega. Porque se você declarou bênção, o Espírito Santo vai falar, vou levar o Senhor, declarou bênção. Mas se você declarou derrota, Satanás pegou essa palavra. E Deus viu que ele pegou. E vai usar ela. Pastora, mas tem que corrigir. Tem mesmo. Deve corrigir. Mas é corrigir sem ferir. Tem como corrigir sem ferir. A palavra de Deus nos corrige sem nos ferir. Ela nos constrange. Ela declara bênção, libertação, vitória. Ela nos constrange. O amor de Deus é tão grande que nos constrange. A gente precisa gerenciar o que sai da nossa boca.
A nossa boca não é simplesmente uma fábrica de palavras que vai saindo. Não, a gente tem que ter controle. É fruto do Espírito Santo. É domínio próprio. Nós precisamos ter controle daquilo que sai da nossa boca. Eu não controlo. Peça o Espírito Santo de Deus para te dar domínio próprio. Nós precisamos controlar o que sai da boca. Da nossa boca. E ninguém pode fazer nada por mim, por você. Somos nós e nós e nós e o Espírito Santo de Deus. Porque senão nós vamos continuar sendo instrumento do diabo, e vai para o inferno com ele. Porque não tem outra saída. Então vamos gerenciar o que nós falamos. E eu trouxe 3 versículos aqui, só 3, porque tem um monte de versículos na Bíblia para nos ensinar a gerenciar o que sai da nossa boca. O que nós pronunciamos. Vou pedir o pastor para colocar para nós Efésios capítulo 4, versículo 29. Efésios 4, 29. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Nenhuma palavra torpe. Lembra que a gente já sabe o que é a palavra torpe? Palavra que não presta, palavra suja, palavra que fere. Palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Olha só o que Jesus está falando através do apóstolo Paulo. Em vez de ser palavra que destrói, que machuca, que edifica, que levanta, que motiva os outros conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Nós vamos falar de acordo com a necessidade da pessoa. A pessoa está triste, depressiva, você vai usar palavras bíblicas que motivem, palavras que o Senhor falaria para aquela pessoa, para que ela saísse da situação pela qual ela está. Foi para isso que Deus fez a nossa boca. Para nós usarmos para edificar vidas. Nós precisamos edificar vidas através do que nós falamos. Nós não podemos pronunciar palavras imorais e ofensivas. Domínio próprio. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago 1, 19. Olha o que ele está dizendo. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Isso aqui é Tiago, meio-irmão de Jesus, filho de Maria e José, tá? Tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Chegou uma pessoa perto de você, escuta essa pessoa a qualquer hora. Tardios para falar e tardios para irar. Sabe o que ele está dizendo para nós? Controle as suas palavras. Não fale na raiva. Tardio para falar. Segura. Tô nervosa, tô estressada. Eu vou falar tudo o que quero agora. Segura, não vou falar agora porque eu vou ferir. Eu não vou falar agora porque eu vou machucar. Na hora que eu tiver mais calma, eu falo. Sabe o que eu fiz uma vez? Eu aprendi isso na terapia, estudando saúde mental. Se eu tivesse muito nervosa com uma pessoa, vocês já viram que ali no WhatsApp tem um negócio que a gente manda mensagem pra gente mesmo? Vocês viram isso? É um negócio lá que a gente coloca lá o número da gente mesmo. Eu estava muito nervosa no dia. Peguei esse WhatsApp e mandei um áudio para mim como se eu estivesse mandando para a pessoa. Falei o que eu queria. Extravasei, pus para fora. No outro dia eu escutei o áudio. Eu falei, misericórdia. Ainda bem que eu não mandei para a pessoa. Sabe por quê? Eu ia ferir. O estrago ia ser grande demais. Deus ia me pegar. Sabe por quê? Porque eu falei coisas que não precisava falar, não podia falar e não condizia com aquilo que eu estava pensando. Eu me enganei na hora. Só que Satanás pegou minha fala. Porque para ele não pegar, tem que ser só no pensamento. Se você pronunciar, ele pega. Aí eu aprendi o quê? Agora eu falo em pensamento com Cristo. Eu desabafo com ele. Eu ajoelho, choro e falo no pensamento, Jesus! Que é para confundir o inimigo. Ele não sabe o que eu estou pensando. Mesmo que eu peque em pensamento, mas eu estou falando com Cristo. Eu estou falando com aquele que sonda meus pensamentos. Eu estou falando com aquele que pode resolver. Aí eu choro e falo para ele, Jesus, coloco nas tuas mãos. E falo para ele, olha, eu estou nervosa por isso. Me segura, me segura, me segura.
e afasta. Sabe por quê? Nós precisamos aprender a ter domínio próprio, gente. Isso é dom de Deus, é fruto do Espírito. Quem é imitador de Cristo vai ter que conseguir. Ele falou para nós que nós precisamos ter o fruto do Espírito Santo de Deus. E se nós precisamos ter, ele está dizendo, vocês conseguem, gente. Ele está falando para nós, meus filhos, vocês conseguem porque eu estou com vocês. Aí a desculpa do ser humano é difícil demais. É difícil porque você não quer. Porque se você quiser, você consegue. Mas é conveniente falar dos outros. É conveniente mentir. É conveniente julgar. É conveniente extravasar, pôr para fora, xingar, ofender. Não é conveniente? Só que não é o que o Espírito Santo de Deus quer de nós. E o apóstolo Paulo estava dizendo isso aqui para a igreja de Éfeso. Se você é imitador de Cristo, você não tem mais essa conduta. Porque antes você não tinha Cristo, mas agora você tem. Romanos 8, nova criatura. Se Cristo está em mim, Cristo não faria isso. Hoje você pecou, amém? Quem é inocente que não pecou nada hoje aqui? Você pecou hoje. Todos nós pecamos. Já está com o pecado no sangue. E se Jesus Cristo olhasse para você e te xingasse tudinho, falasse um monte de coisa para você hoje porque você pecou? Só que ele não faz isso. Quando a gente fala, Senhor, eu pequei. O que ele faz? Eu te perdoo. Vá e não peques mais. Não é assim que ele falou para a mulher adúltera? Vai e não peques mais. Não faz de novo, não. Mas eu já te perdoei. Nós precisamos ver a graça do Senhor conosco. As palavras, elas revelam nosso coração. A Bíblia diz lá em Lucas 6,45, a parte B do versículo, né? A boca fala que o coração está cheio. Então, quem reclama está com o coração cheio de insatisfação. Quem agradece está com o coração cheio de gratidão. Quem ofende está com o coração ofendido. Já viu aquele negócio? Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas magoadas magoam pessoas. O que tem dentro do seu coração que você está transbordando? A Bíblia diz, examine, pois o homem é a si mesmo. As minhas conversas refletem a quantidade de Cristo que tem dentro de mim. A minha fala, o que sai da minha boca hoje, agora eu pergunto para cada um de nós aqui nessa noite. O que sai da minha boca, da sua boca, está produzindo vida ou destruição? Jesus está te perguntando. Renata, o que está saindo da sua boca hoje? Está produzindo vida ou destruição? É veneno ou é remédio que cura? É destruição ou é edificação? O que está carregando no seu coração? Aí ele segue, ó. Não pode ter gracejos inconvenientes. Sabe aquelas conversinhas desnecessárias? Aquela pessoa soltinha demais. Homem, mulher, soltinho demais na rodinha. Ai, tem uns homens soltinhos demais, longe das esposas. Tem umas mulheres soltinhas demais também, longe dos maridos. O apóstolo Paulo está dando advertência sobre isso aqui. Ele está falando, olha a sua conduta. Engraçadinho demais. E aí, eu quero trazer aqui, nós estávamos na aula de Efésios, a irmã Aparecida estava nessa aula. E aí teve uma irmã lá que fez um comentário que uma irmã chegou na igreja com o cabelo cortado curtinho. Lembra, irmã? Chegou na igreja lá com o cabelo cortado curtinho. Aí a outra, engraçadinha demais. Inconveniente demais. Chegou nela e perguntou para ela, o que seu marido tá achando de dormir com outro homem? Olha que conversa desnecessária. A mulher saiu caladinha, não respondeu nada. Sabe por quê? Ela cortou o cabelo porque ela estava com câncer, fazendo tratamento de quimioterapia. Olha que conversa inconveniente. E Jesus viu. E com certeza aquela mulher fragilizada, passando por um problema de saúde grave, porque ter câncer é uma doença grave, ouviu um comentário desse na frente de outras pessoas e ela não respondeu.
Imagina o que Jesus vai fazer. Porque quando a pessoa se cala, Jesus responde. Aí é que o crente precisa estar na presença. Porque quando você sofre um ataque, uma acusação, uma humilhação e você se cala, Deus te justifica. Mas quando você debate e quando você desce e vai à altura, aí Jesus não pode justificar porque você já fez. Então a gente tem que tomar cuidado com o que nós falamos, aonde falamos, como falamos. Olha que graça sem graça. Imagina. Agora imagina a gente numa situação dessa. Que desagradável, né, irmã Aparecida? A mulher falou lá. Na hora, doeu a minha alma pela pessoa que eu não sei nem quem é. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Então a gente tem que observar os tipos de conversa que a gente tem. Não dá para a gente continuar do mesmo jeito que era antes de Cristo. Outra coisa, gíria. Crente falando gíria. Sangue de Jesus tem poder. E aí, véi, mano, pô, não sei o quê. Gente do céu. Se eu estiver aqui no altar falando todas essas gírias aqui, tem credibilidade? Isso acontece nas rodinhas dos escarnecedores, nas rodinhas de futebol. Tá tendo um jogo de futebol aí agora? Vai soltando aquelas gírias, palavrões, aqueles palavreados, as brincadeirinhas no trabalho do futebol, principalmente no meio dos homens, né? Jesus está te vendo. Jesus está te ouvindo. E às vezes o homem fala, o filho vê, repete. Então nós precisamos vigiar, gente, a nossa boca, a nossa língua. E sabe por que Jesus falou para mim hoje? Eu falei, Senhor, eu vou levar para a tua igreja. Ele falou, vai, porque tem vaso meu lá, que precisa ouvir, que eu estou vendo o que ele está falando fora da igreja. Que eu estou vendo ele nas rodinhas dos escarnecedores. Sabe por quê, igreja? Nem tudo que a cultura diz que é certo, Deus aprova. Ah, mas é cultura lá no trabalho, todo mundo fala isso. Você é diferente. Você é o sal da terra, você é a diferença naquele lugar. Mas os meus familiares, quando se reúnem, eles pronunciam essas gírias, essas brincadeiras. Mas você é diferente. Mas lá na minha escola, os meus colegas falam isso, mas você é diferente. Você é o sal daquele lugar, você é a luz daquele lugar, você exala o perfume de Cristo, você é embaixador do Senhor naquele lugar. Você não vai pronunciar da mesma forma que eles, os palavrões, os xingamentos, as gírias. Porque nós fomos colocados em lugares estratégicos para ser a diferença. É isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso. Será que o apóstolo Paulo está falando só para Éfeso ou será que ele está falando é para nós? Porque acontecia só lá. Aqui com a gente não acontece isso. É só lá em Éfeso. Não, Jesus está falando para mim e para você. Ele está trazendo um alerta para a igreja dele. Tem mais um detalhe. Eu estou voltando e com essa forma, não sobe comigo para a glória. Foi o recado do Senhor para mim. Lá no céu não tem essas gírias. Porque a Bíblia diz que lá é só adoração. Lá é santo, 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 santo. Lá não tem esse palavreado. Lá não vai ter. Então, nem tudo que a cultura aceita é aprovado por Deus. O pecado não pode ser normalizado. A gente não pode ver isso e achar que é normal. Pronunciar. Tem uns palavrão que a gente escuta, misericórdia. Às vezes eu vou conversar com um crente fora da igreja, eu tenho vontade de falar, irmão, você precisa trocar seu vocabulário, o que é isso? Eu fico constrangida. Tem hora que eu olho e assusto. Eu falo, gente, até mulher. Sangue de Jesus lava a sua língua. A minha língua, a nossa língua. Em nome de Jesus Cristo. A minha mãe fala que lava é com soda, né? Minha mãe falava, vou lavar sua boca com soda. Jesus lava com o sangue do Cordeiro. Aleluia, né? Paulo aqui, ele está falando sobre transformação com Cristo. Porque na época, assim como hoje, tinha gente tentando minimizar a gravidade do pecado.
tentando dizer que o que sai da nossa boca não é pecado. É pecado. Porque o apóstolo Paulo falou, se você quer ser imitador de Deus, tem que mudar o seu comportamento, a sua conduta. E é algo que ninguém consegue fazer por nós. É mudar o que sai da nossa boca. E aí eu quero fechar com um recado de Jesus para nós. Porque até aqui, foi o apóstolo Paulo que falou, é a pastora que está falando. Então deixa eu te falar o que Jesus falou para nós. Mateus 12, 36. Põe para nós, pastor. Mateus 12, 36. Porque depois de todo esse alerta que foi dado aqui, aí Jesus quer fechar com chave de ouro para nós. Ele está dizendo o seguinte, mas eu digo que, isso aqui é Jesus falando, no dia do juízo, quem que é o juiz? Ele. Os homens, quando ele está falando homem, ele está falando a humanidade, homens e mulheres, darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Eita glória! Sabe o que ele falou? Tudo que nós estamos falando, ele está anotando. E no dia do juízo, a gente vai ter que dar conta das palavras que saíram dos nossos lábios. E isso soa como se fosse uma ameaça, né? Mas não é ameaça, não. É juízo. Tudo aquilo que você lançou de maldição sobre seu filho, sua filha, sobre seu pai, sobre a sua mãe, sobre seu marido, sobre a sua esposa, sobre pessoas, todas as picuinhas, fofoca, contenda, mentira, falso testemunho, levante, palavras de derrota, palavras de oração contrária, influência negativa, tudo nós vamos prestar conta no dia do juízo. É por isso que a gente tem que aprender a ter domínio próprio. Porque nós vamos pagar a conta disso. E hoje, dia 3 de julho de 2026, talvez até ontem você não sabia disso, mas agora você está sabendo junto comigo que nós vamos prestar conta daquilo que saiu da nossa boca. Que os nossos lábios foram feitos para quê? Para edificar, não foi para destruir. E aí, no dia do juízo, Jesus vai falar para mim, Renata, deixa eu ver o que você falou aqui. Eu vou prestar conta sobre isso. E se eu tiver destruído uma vida com as minhas palavras? E se eu tiver ferido almas? E se eu tiver afastado pessoas da presença de Deus por causa das minhas palavras erradas? E se eu tiver ferido almas? E se eu tiver tirado uma vida? Destruído um sonho? Ao invés de edificar, eu vou prestar conta disso diante de Deus. Esse foi o recado do Senhor Jesus para nós nessa noite. Pois, por suas palavras, vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Dá vontade de chorar, não dá? Dá vontade de voltar para trás e pegar tudo que a gente falou e devolver de volta, engolir. Não dá? Mas não tem jeito mais. Você já falou. Você já lançou. Aí o que tem que fazer agora? Pedir perdão pelo que já foi? Ter domínio próprio. E não fazer mais. Então, se mentia, para em nome de Jesus. Se manipulava, para em nome de Jesus. Se espalha contenda, para em nome de Jesus. Se declara maldição na vida dos outros, para em nome de Jesus. Se levanta falso testemunho, para em nome de Jesus. Se declara coisas negativas na vida do outro, pronuncia gírias, palavrões, xingamentos, para em nome de Jesus. Gente, isso aqui é sério, vocês estão conseguindo entender? A minha vontade é abrir a cabeça de todo mundo e colocar lá dentro. Sabe por quê? Isso é muito forte. Não dá para sair da porta para fora, chegar em casa e começar a fazer o mesmo regaço que fazia de novo. Não dá para chegar em casa, a mulher gritar com o marido com a mulher, com o filho e fazer aquela bagunça toda de novo. Nós estamos sendo avisados. Estratégia do diabo na nossa mente, porque Deus vai cobrar de nós. Vocês viram isso aqui? Que a gente pode ser inocente ou condenado por aquilo que a gente fala.
Misericórdia, igreja. Quando Deus falou comigo, eu queria voltar no tempo, porque vocês estão achando que eu sou santa? Estou tentando ser. Eu queria voltar no tempo e pegar todas as palavras de derrota, palavra negativa, ofensa, coisa que eu fiz na vida dos outros. Eu queria engolir elas de volta. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Colhe essas palavras minhas, Senhor, destrói elas. Jesus falou para mim, o que foi, já está anotado. Vou pagar por elas. Mas da agora para frente, o que você pretende fazer? Com as suas palavras. Não dou conta de controlar. Deveria dar. Porque está juntando brasa na sua própria cabeça. Eu quero xingar fulano. Você está xingando fulano, mas ela não vai ser ofendida, não vai ser atacada, vai sobrar para você, porque o juízo vem sobre você. Isso é sério, né? É para cair o semblante mesmo, que eu vi que a igreja caiu o semblante, tipo assim, meu Deus. É isso mesmo que Jesus quer, ele quer te confrontar. Ele quer dizer para você, hoje eu vi o que você falou. Hoje eu vi as palavras que você lançou. Mas você tem a chance de mudar de agora para frente. De começar a tratar as pessoas melhores. De parar de acusar, de levantar falso. Jesus, ele é poderoso para perdoar e para mudar a história. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. Porque às vezes a pessoa acha bonitinho, né? Falar uma gíria. Não está na Bíblia, não é vocabulário bíblico. Precisa mudar a conduta. Deus é lindo, maravilhoso. Que o Espírito Santo de Deus possa nessa noite nos perdoar. Me perdoar e te perdoar. Eu vou repetir. Às vezes você fala assim, mas aí não pode corrigir, não pode falar a verdade. Pode e deve. É como falar. É o momento de falar. É o jeito de falar. É o peso que tem na palavra. Porque a verdade, ela tem que ser dita. Eu tremi. Eu falei, Jesus, eu vou ter que ministrar isso, Senhor. Ele falou, vai. Porque haverá mudança na minha igreja. E através dessa palavra, vai ter salvação dentro de casa. Vai ter. Vai ter queda de demônios. Vai ter libertação dentro de casa. Sabe por quê? Porque você vai sair daqui sabendo que você vai pagar por essas palavras. O diabo não vai pagar não, porque ele já é condenado. Quem vai pagar é nós mesmos que estamos falando. Então nós não podemos deixar emprestar os nossos lábios para Satanás. Nós vamos declarar bênção sobre a vida das pessoas. A irmã fulana, você viu? Abençoada, ungida, consagrada, revestida pelo Espírito Santo de Deus. A irmã, louvado seja Deus pela vida da irmã. É assim que nós vamos fazer. E é assim que nós temos que fazer. Marido abençoado, esposa abençoada, homem trabalhador no nome de Jesus, mulher honesta, mulher direita, criança serva do Senhor, filho honrado, vaso de honra do Senhor dos exércitos, abençoados. É assim que nós vamos falar de hoje em diante. Eu não quero escutar ninguém, sério, vou falar agora como pastora. Eu não quero escutar ninguém com palavras negativas dentro de casa, com o marido. Se alguém chegar em mim e falar assim, meu marido, eu vou falar, é uma bênção. Que o Senhor converta a sua língua. Que o Senhor te repreenda em nome de Jesus. Meu filho, que o Senhor te repreenda. É uma bênção em nome de Jesus. Vocês vão ver. Vocês vão assustar comigo. Por quê? Porque essa igreja vai proferir palavras de bênção. Em nome de Jesus, porque nós profetizamos bênção em nome de Jesus. Então a mudança tem que acontecer dentro de nós, para acontecer dentro da nossa casa. Haverá salvação, haverá libertação, cadeias serão quebradas, Satanás perderá força dentro dos lares, casamentos serão restaurados e fortalecidos no nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós vamos mudar o que nós falamos dentro dos nossos lares. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar agora.
Nós vamos pedir perdão para Deus pelas palavras que nós falamos até ontem, até hoje, agora antes do culto. E se você tiver ofendido uma pessoa, seja crente. Se você tiver falado mal, ofendido uma pessoa, seja crente. Peça perdão em nome de Jesus. Ai, mas eu vou pedir perdão. Vai. No nome de Jesus, para ver se ameniza um pouco dessas palavras. Em nome de Jesus. Ah, é para o marido, é para a esposa, é para o filho, é para a mãe. Peça. Em nome de Jesus. Fala, me perdoa em nome de Jesus. A partir de hoje eu não faço isso mais não. E não faz mesmo não, hein? Em nome de Jesus, não faz mesmo não. Porque senão Jesus te pega. Nós vamos orar e falar com o Senhor agora. Nossa primeira oração é de arrependimento. É pedindo para Deus, ver se Ele passa a borracha mágica dele, né? Para apagar tudo aquilo que nós falamos. A gente sabe que não funciona assim, mas nós vamos pedir, né? Nós vamos pedir no nome de Jesus. Para que o Senhor venha nos ajudar. A ser pessoas melhores. Amém? Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos para casa, né? Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, obrigado pela oportunidade que nos deu. Obrigado, Pai, pela palavra que foi ministrada aos nossos corações. Nós queremos pedir em nome do Senhor Jesus, Pai. Visita cada lar, Pai, cada família que é representada, seja alcançada pelo Senhor, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqueles que não puderam estar aqui, é a mão do Senhor vai de culpa a eles, é a necessidade deles, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Papai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui. Leva em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, porque a misericórdia do Senhor, Papai, vencerá as nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor, repousa sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Não somente hoje, mas para todos sempre. Todos três digam amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.